Olá pessoal, eu sou o Moacir Moa, professor de literatura, e a gente vai falar agora sobre o romance A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, é um romance publicado póstumamente em 1901. O Eça já havia morrido, portanto, né, e ele não tem condições, não tem tempo de fazer um pente fino nessa obra. Então a gente encontra uma série de probleminhas de enredo que, de alguma maneira, se contradizem. O que não faz de forma alguma com que seja uma obra menor em função disso. Na verdade, se trata aí de uma das grandes obras do Eça de Queiroz, né, da fase madura já dele. Ele tinha passado por uma primeira fase um pouco romântica, uma segunda de uma crítica incisiva à sociedade portuguesa e ao atraso da sociedade portuguesa, quer dizer, o Primo Basílio, os Maias, o Crime do Padre Amaro, romances em que ele vai criticar essencialmente o atraso dessa sociedade portuguesa, uma sociedade rural, né, que não acompanhou de alguma forma o desenvolvimento do capital e etc. Agora, nessa obra A Cidade e as Serras, ele vai de alguma maneira se reconciliar com Portugal. Bom, o que acontece? Esse romance A Cidade e as Serras, ele é dividido em duas partes, como o próprio título coloca, A Cidade e as Serras. A primeira parte do romance, que se passa em Paris, essencialmente, não é à toa, não é uma cidade qualquer, quer dizer, a grande capital da industrialização, a grande capital da cultura do século XIX, é o momento em que o personagem principal, Jacinto, rico, herdeiro de uma família portuguesa, né, morando na França, morando em Paris, vai esbanjar, essencialmente, de uma maneira descontrolada as suas possibilidades de consumo. Então, quer dizer, ele tem dinheiro para ter qualquer coisa. Então, o que está colocado nessa primeira parte é justamente aquilo que o Eça de Queiroz tinha criticado nos romances realistas dele, do Primo Basílio, etc., que é a falta de desenvolvimento industrial que estava colocado em Portugal, o atraso de Portugal. De repente agora a crítica passa a ser outra, o foco muda. A crítica agora é justamente do desenvolvimento exacerbado que vai render o desenvolvimento da mercadoria propriamente. Então quer dizer, o Jacinto é um cara cercado pela mercadoria, a mercadoria pulsa o tempo todo. O narrador, quem conta essa história pra gente, não é o Jacinto, mas também é um personagem que narra, né? Não é o Jacinto, mas é também um personagem. Esse personagem chama-se José Fernandes. Portanto, se não é o personagem principal que está narrando, mas ele é um personagem do romance, né? Um cara que testemunhou, que viu o que aconteceu, que viu aquilo que está sendo narrado, a gente chama esse narrador de narrador eu como testemunha, ou seja, uma primeira pessoa que narra aquilo que ele testemunhou, aquilo que ele viu. O Zé Fernandes. O Zé Fernandes, por sua vez, é mais pobre que o Jacinto e, de alguma maneira, forma uma espécie de antítese com o Jacinto, na medida em que o Jacinto representa o rico descontrolado e o Zé Fernandes uma voz um pouco mais comedida, dizer, olha, Jacinto, não é bem assim, assim por diante, né? Muito embora o Zé Fernandes viva de favor do Jacinto. Tudo bem? Bom, o que acontece? Essa primeira fase, então, vai mostrar Jacinto em Paris, né, com toda a burguesia parisiense de alguma maneira, e o quão ridículo é essa burguesia. Quer dizer, é o grão-duque, de alguma forma, ficando preso no elevador de comida, né? É a condessa que vai visitar a casa do Jacinto para ver que a casa está alagada, para ver a desgraça acontecendo na casa e assim por diante. No final das contas, o Jacinto resolve para Portugal por quê? Né? Ele tinha, de alguma maneira, pedido para que fosse para os seus funcionários em Portugal, porque ele tinha uma terra em Portugal, muito embora não conhecesse Portugal. Pedido para que seus funcionários lá em Portugal reconstruíssem o mausoléu da família que tinha sido destruído. Havia uma tempestade que tinha acabado com o mausoléu, enfim. Ele manda que seja reformado, né? E ele vai para Portugal. Bom, acontece que ele manda, de alguma maneira, empacotar todo o casarão dele. Tudo aquilo que está na casa dele, quer dizer, os livros, a comida e etc., e vai para um trem para Portugal. Acontece que por um acidente de viagem, essas coisas todas terminam se perdendo nessa viagem, né? Então ele chega em Portugal, só ele, o Zé Fernandes, que é o narrador, e ele chega com a blusa do Zé Fernandes colocada nas pernas porque ele estava com muito frio. Vejam que, de alguma maneira, essa viagem que ele faz da França, né, até Portugal, é toda uma transformação daquele sujeito que tem tudo, que está com tudo, com toda a mercadoria, e de repente aquele sujeito que está e chega em Portugal sem nada. É quase nu, de alguma maneira, em relação a toda a civilização que estava colocada antes. Acontece que o Jacinto, nesse processo, vai se apaixonar por Portugal, né? Então vejam que aí está colocada justamente a reconciliação do Eça de Queiroz, que tanto criticava Portugal rural e assim por diante, agora por uma espécie de encantamento colocado nessa cidade e na simplicidade principalmente. Vejam que a grande questão colocada aí é justamente o fato de que esse sujeito, ligado à propriedade, ligado à mercadoria, ligado ao desenvolvimento do capital e assim por diante, chega num país rural, né, e ele não vai para ele chega em Lisboa, mas não fica em Lisboa. Ele vai para Tormes, que é justamente a terra da família dele. Vejam, então não se trata aqui de uma capital portuguesa. Vejam, se Portugal já era rural, imagina o interior de Portugal.
E é justamente nesse interior que ele vai se encantar, quer dizer, ele come, descansa como ele nunca tinha feito antes, né? E ele se encanta com tudo aquilo e começa a pensar e olhar para aquelas pessoas todas que trabalhavam para ele, né? Aqueles funcionários que ele tinha mandado de alguma forma reconstruir o mausoléu e tudo mais, e que no final das contas ele percebe que não aconteceu nada disso, né? Porque as cartas não chegaram, enfim, né? Ele vai se encantar com tudo aquilo e resolver de alguma maneira, propor uma espécie de harmonia entre essas duas coisas, ou seja, entre o desenvolvimento do capital, entre a possibilidade, as condições dele de proprietário, de um sujeito rico e etc., e o atraso de Portugal. O que ele vai perceber e o que ele vai se transformar no final das contas é numa espécie de socialista. Na verdade, ele vai seguir o modelo do socialismo utópico. Portanto, aquele patrão que vai distribuir ou que vai melhorar as condições de vida dos seus funcionários. Claro que vale lembrar que o socialismo utópico está ligado à industrialização, e nesse caso a gente está falando do campo. Né? O que está colocado, no final das contas, nesse romance? Se a gente pensar que o Eça de Queiroz fazia parte de uma geração que propõe uma revolução social, o que está colocado nessa última parte da obra do Eça de Queiroz é justamente uma espécie de síntese entre tudo isso, quer dizer, então, bom, se a revolução não vai acontecer, a gente precisa, de alguma maneira, melhorar as condições desses trabalhadores. Né? Então a gente precisa fazer uma espécie de harmonização entre esses dois aspectos. De um lado, o desenvolvimento do capital que a elite portuguesa tinha, né? E de outro lado, a dimensão rural da sociedade portuguesa. Portanto, o Jacinto começa a melhorar a condição de vida dos trabalhadores dele, né? E aí você tem uma sociedade, de alguma maneira, utópica que vai se concretizando nas terras do Jacinto. Claro, esse romance tem uma complexidade gigantesca que a gente não consegue dar conta em pouco tempo. Né? Mas com esses pontos, de alguma maneira, a gente consegue pelo menos ter aí uma linha geral para responder algumas questões do vestibular, por exemplo, ou então, melhor ainda, para conseguir ler o romance com um pouco mais de qualidade. Tudo bem? Espero que tenha valido a pena. Se inscreva aí na nossa página, acompanhe a gente nas redes sociais. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.